Gap Dep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, mais uma vez aqui presente até quando... Sei lá até quando vai, mas vai, né? Tem muita coisa boa pra gente fazer. Fabi, Bernardo, nosso convidado, daqui a pouco ele vai se apresentar. Ele e o Bernardo, acho que eles treinam no mesmo lugar, os caras estão tudo fortão, né? E meu Deus. Quero agradecer, começar aqui agradecendo os nossos colaboradores. Colocar aí na tela, Ian, pra Simone tirar uma foto aí também. Simone, você tira a foto lá do vídeo. Eu quero agradecer de cara, Rodrigo da CMG, distribuidora dos descartáveis. Rodrigo tá muito forte com a gente aqui no trabalho, ajudando a gente aí a fazer isso acontecer. As lojas do Rodrigo, uma loja em Guarulhos, Avenida Guarulhos, né, Rodrigão? Outra no Carrão. Tá lá no nosso site, tem aí o CG com os detalhes, com os contatos. Rodrigo, muito obrigado. Você faz parte da nossa corrente, graças à tua colaboração e dos nossos outros amigos, tudo está indo muito bem. Um abraço para você, para sua mãe, para seu pai, sua tia, todo mundo que está envolvido. Grande cachorro também é da hora. Todo mundo aí, um grande abraço. Também quero falar hoje, ó, Fabi, mostra aí. Ternos Multimarcas chegando hoje com a gente, do Marcelinho. Cara, é uma empresa de um amigo muito querido. Cara, o cara é um irmão meu. Irmão né? de caminhada, esse aí é o novo colaborador. Na verdade, ele já é colaborador desde o início, né? Ele nunca quis aparecer. E eu tive ontem com ele no evento, eu falei pra ele que ele tem que começar a aparecer, porque é uma questão de gratidão, né? Tapa, né? E outro, ó, já foi na mão da Fabi. Melhor do que meu e do Bernardo. Qual é o nome dele? É o Marcelinho da Ternos, o Bruno, o Fê. É uma loja de... Tô mais arrumada. A Ternos é uma loja de multimarca top. O meu amigo tem mais de 30 anos. A gente começou a trabalhar, tivemos um começo aí juntos nessa área também, né? 30 não, 20, vai, senão fica muito velho. Eu acho que é mais ou menos isso. E estamos fazendo um trabalho, ele faz um trabalho bem bacana. E agora, te agradecer, ó, Brunão, Fê, Lucas, todo mundo, Flavinha e, cara, e o nosso amigo, né? Qual que é o nome do gato, Simone? É do Zezinho. Zezinho já apareceu até no vídeo. Obrigado, Mar. E também aproveitar, olha que interessante, Mávila aqui, presente aqui com o nosso amigo Bernardo, Mávila Produções Artísticas. Cara, nós estamos começando agora com um trabalho, vamos fazer o primeiro evento beneficente, vai ser um show super interessante para muitas pessoas, já estamos estreitando lá, né? Vilano, muito obrigado pela parceria e pela colaboração. Não tem como não falar do meu grande irmão, Reação, Rodrigão. Rodrigo, também outro Rodrigo, né? Ian, dá uma cortadinha lá, ó. Ele nos presenteia nas edições com a matéria da revista, né? Isso. Já estamos na segunda edição agora, já saiu. Vai sair o anuário, né? Vai ser uma grande honra pra gente estar participando disso também. A Reação, entra no nosso site, vocês vão ver, ele é meu colaborador também, tá lá com a gente o tempo inteiro. E nós também agora falar sempre, mas com muita honra também, pelo Estúdio Over, que é o Espaço Over que nós estamos aqui. Washington, mais uma vez, irmão, muito obrigado. O Ian na técnica. O Ian é brother, o Ian ele não quer aparecer porque ele é muito chique, ele aparece, a mulherada começa a entrar em contato, caramba, tá louco, né? Um assédio, Puta, eu não sei né? se você tá namorando ali, mas tudo bem, se não tiver, acabou agora. Mas é isso mesmo. Estúdio Over, Espaço Over, tá aberto aqui para você da sua empresa que quiser fazer um trabalho, fazer podcast, não necessariamente vir aqui com a gente, mas usar a parte aqui para fazer seu trabalho de divulgação, sabe? É muito bacana. Vem conhecer, tá no nosso site também. E a gente começou com a campanha e já tá todo vapor dos apoiadores do Gap Dep, né? O selo de responsabilidade social, que é um selo que a gente tá implantando, que é para você que já nos patrocina, já nos apoia, já está recebendo isso no seu estabelecimento, ficou bem bacana, tem muita foto, aí a gente fazendo uns vídeos focados aqui no selo de responsabilidade. E você que tem uma grana aí e não sabe onde colocar, coloca aqui com a gente. Eu tô bem hoje de pedir grana, né? Você viu? Nunca fiz isso, mas... Cara, a gente teve um evento muito forte hoje com vários colaboradores, passou bacana. Então, entre em contato com a gente. Tem muita coisa boa para falar. Falar do livro também, que é fazer a minha propaganda. Me dê sua mão. Site tá ali, a gente está conseguindo fazer um trabalho bem legal. Vai lá na lojinha do site
E estamos agora também, eu acho que a primeira, vou falar, acho que nessa primeira vez, né, acho que nós não falamos na terça, nós damos entrada agora num novo projeto. E esse projeto já vinha caminhando, nós tínhamos isso no estatuto, já estava quase que mais ou menos, ele já estava mais ou menos montado, mas agora ele virou realidade. Nós vamos lançar o Disque Gap Dap. Disque Gap Dap. A gente tem, eu trouxe um pouco da minha experiência, né? E falei com várias pessoas. Acho que a gente conversou, né, Fábio? Falei com o Bernardo, que até ajudaram aí na elaboração, ainda em outras coisas. E eu recebo muitas ligações, a Simone, muita gente pedindo ajuda, muita gente em crise, muita gente naquele momento difícil. E a gente acaba conseguindo com algumas técnicas, né? E a gente descobriu que é um grande caminho. Nós temos as nossas salas presenciais, tem todo o nosso trabalho, através das palestras e tudo mais. E a gente percebeu, já está hoje, alguns parlamentares que estão ajudando, alguns empresários que já estão sinalizando hoje, principalmente, né? Temos uma reunião agora no dia 7, num órgão público bem importante, que eu vou participar. Tô ficando chique, mano. Só posso ir eu, não pode mais ninguém. Tem junto lá com o pessoal, ainda uma coisa que não dá para falar. E o Gap Dap tá indo de uma forma... olha que coisa, né? Falar disso com orgulho é muito bom, mas também é muito ruim. Porque quanto mais a gente cresce, mais pessoas estão precisando de ajuda, mais dificuldades estão acontecendo, mais pessoas estão desesperadas aí. Eu acabei de receber uma ligação agora de uma pessoa muito próxima. Então, assim, a gente cresce, né, cara, para ajudar, mas nós não deveríamos nem ter esse trabalho, nem que ele nem existisse, mas é a nossa vez, é a nossa cara de fazer o que a gente está fazendo. E vai ter uma notícia boa, já está começando aí. E a nova sede, né? Bernardo foi lá conhecer, a Fabiana não chegou lá. Nova sede que está ficando bonita, né? Tá aí, tá no telefone, tá no endereço, tá, né, Ian? Cara, eu acho que a gente daqui provavelmente alguns dias, né? Vai ficar pronto. Lá na sala nós temos a parte comercial, a parte social e nós temos os espaços para atendimento que nós vamos estar fazendo. Uma parte deles vai ser realmente dentro do nosso propósito, de pessoas que precisam, que a gente pode estar ajudando. A outra parte, as pessoas que vão estar se doando lá também vão poder ter os seus trabalhos profissionalmente, cobrando talvez de uma forma social. Essa é a nossa ideia. Então, muita novidade aqui. Tudo isso que eu estou falando está lá no site. O Vinícius está sempre abastecendo. Parabéns, Vi. Hoje é seu aniversário. Parabéns, Vi. O Vinícius é um grande... Léo, o Vinícius é o cara que cuida. Eu falo para você que você que está chegando agora, tudo que você está vendo, toda essa marca, tudo isso que a gente fez está fazendo sozinho. O Vinícius é fundamental para o trabalho. Ele que coloca no ar, ele coloca no site, eu faço material, produzo, vou mandando para ele vai colocando nos nossos vídeos. Sim. Se você entrar no YouTube, né, no @GapDap, né, você vai ver quanto material tem das palestras, dos eventos, e sem contar todos os podcasts que já devem passar mais de 60 que a gente já tem lá no YouTube, com a grande intenção de não fazer, nós não precisamos de, claro, a gente precisa de visibilidade, mas não é esse o nosso foco. É o foco criar produto, criar conteúdo para você, com o teu público, com o teu pessoal, divulgar o teu trabalho, mostrar quem você é. Entendi. Também nas nossas redes. Mas o mais importante aqui é que o convidado venha e também participe, possa mostrar o trabalho social dele, né? Isso que é o mais importante para nós. Legal. Então, muita coisa acontecendo. Agora vamos entrar na parte de começar a se apresentar, e eu queria fazer, como sempre, se permitir, nós fazemos uma oração. Claro. Antes de iniciar. Vamos lá? Vamos. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDap, www.gapdap.com.br. Léo, você já ouviu essa oração? Não, já. Você conhece, já, né? Conheço há algum tempo já. Já há algum tempo, porque eu sei que o nosso papo que vai rolar aqui, nós temos uma afinidade grande da situação, e essa oração ele sabe, né? Eu tenho certeza o que ela muda de vida, né? Sim. E o que ela ajuda naquele momento difícil, né? Quantas vezes você deve ter feito como eu fiz também, nos momentos mais rasgados aí, né? Mais importante. Bom, Bernardo, com você. Bom, começa aqui
nesse podcast, pedindo para que você compartilhe, que você dê seu like, divulgue para o maior número de pessoas, porque o trabalho aqui não é um trabalho nosso, é um trabalho que é para você. Então, compartilha com o maior número de pessoas que vocês conseguirem. Eu sou Bernardo Rosa, hipnoterapeuta, mentor de propósito, numerólogo, dentre outras qualidades que a gente sabe. Cara, é Não vou falar um monte de coisa aqui não, mas Bom, aqui isso não é o currículo que importa. Só de certificado... Só de certificado dá um problema com o IBAMA, tá? Não, o que importa é a transformação que é feita através disso aqui para a sua vida, junto com essa equipe toda que vai estar aqui hoje para trazer um conteúdo maravilhoso para vocês. E outra coisa, a camiseta tá chegando, porque o cara é forte, não é difícil achar. Mudamos camisa pra ele, coloquei a camiseta, onde ele foi e falou assim, deixa eu ver, pô, rasgou. Estourou pro cara todo, né? Mas nós estamos mandando fazer num lugar especial aí, né? Querida e linda Fabi, que dá um brilho aqui para nós. Pro nosso evento, né? Eu sou a Fabi Fernandes, terapeuta comportamental e analista corporal, @euFabiFernandes. Tamo junto mais uma vez, hoje com um papo diferenciado, com um convidado muito especial para mim. Ao longo da conversa vocês vão saber, sejam bem-vindos. Como o Bernardo disse, vocês viram que ele aprendeu a lição. Pega o link desse vídeo, joga no seu grupo do WhatsApp, seu grupo do Telegram, manda pro vizinho, da direita, da esquerda. Vamos disseminar cultura, conhecimento. Aquilo que a gente divide aqui, vocês multiplicam aí, combinados? Vamos juntos. Legal, Fabi, obrigado. E a Fabi faz um grande trabalho, o Bernardo também. Detalhe, gente, eu já tô... fato. Você vê? Só eu que não estou com a camisa. A do Bernardo, como eu disse, rasgou, né? Mas a gente é mais normal, e a Fabi, não, a Fabi também. Normal, você é um pouquinho diferente. A Fabi, cara, ela treina, malha, você não tem noção. Malha que mais esses dois aí, ó. Eu tô bem assim também. A gente tá aceitando patrocínio de todo jeito. É só uma equipe aqui saudável. Qualidade de vida e eu saúde. Particularmente sou um pouco mais até... treino muito mais do que eles, mentira. Os caras são de tudo gente do bem. A gente tem uma mesa hoje, Marcelo, composta, sabe do quê? De rígidos dentro da análise corporal. Segue essa moça aqui que tem uns rangos lá que aparecem, tem uns negócios diferentes, tem umas mensagens maravilhosas, tanto quanto o Bernardo também. Sou seu fã, entendeu? Tamo Seu junto. também. E Somos fã um dos outros. somos seu fã agora. Você tem muita coisa boa para falar. Legal. O tempo é muito curto, mas a gente vai tentar usar da melhor forma possível. Claro. Se apresenta pra gente. Tem essa câmera ali. Que se você quiser mandar um recado, se alguém estiver devendo alguma coisa, quer cobrar, aproveita. Agora é a hora. Qual o nome do seu amigo mesmo? Gabriel. Gabriel, vem cá. Vem aqui. Gabi, Vai aparecer. a gente tem que divulgar o trabalho do Gabi. Ele é o Olha que o cara. cara tem, meu irmão. Isso aqui dá pra comprar um apartamentinho na praia. Só pra você ver. O cara é tudo, é personagem, é tudo de boa, né? Então, meu irmão, seja muito bem-vindo, viu? Ainda bem que eu também passei pelas lentes E dele. O legal desculpa. é que pode fotografar à vontade, que eu passei perfume, tá tudo de boa. Penteou o cabelo. Pentear Ajeitou cabelo a eu nunca lente. consigo, né? Mas ele tá sempre assim. Hoje uma menina falou, o que você vai fazer nos vídeos? Fica arrumando o cabelo. Eu falei, é minha marca, né? O cabelo tá sempre zoado mesmo. Meu irmão, sorriso aí é o que a gente precisa. É isso que o GapDep quer, o GapDep prega. A gente busca pessoas através desse sorriso, porque esse seu sorriso... E ainda mais com a conversa da história que rola, que a gente sabe, que você me falou aí, salva muitas vidas, né? A partir desse seu momento, só de você aparecer. Se apresenta aí, pessoal. Sim. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Alário, eu sou terapeuta, sou coach de saúde e bem-estar e ajudo pessoas, também sou acompanhante terapêutico em independência química. Então, meu foco é esse também, ajudar pessoas no desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e fazer a diferença aí da melhor forma possível. Cara, muito obrigado. Fala seu Instagram pra meu galera Instagram começar já tá lá a na seguir. tela já, tá? Tá ali. Mas fala aí também, porque... Bom, para quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @LeonardoAlárioLife. Bem fácil aí. Tá aí, tá escrito ali, né? Sim. Como eu te falei que eu não tô nem vendo, se você não falar, né? Mas é bom reforçar. É bom reforçar. Sim. Meu irmão, dá uma olhadinha aqui. Esse aqui é o nosso trabalho. Fabi, esse aqui é o golpe, Esse é o né? meu leque. Esse aqui é o golpe, né? Tá aqui o trabalho do GapDep, a gente tem bastante informação aí. Bacana. Eu quero começar a dizer pra você... Oi? Trabalho do GapDep, eu só tô mostrando na coisa. E hoje, hoje no evento que nós participamos, foi muito especial.
Foi muito especial. A atitude que a Simone e a Maria do Carmo tiveram no evento foi Ai, você tá todo maravilhosa. orgulhoso. Pô, mas você não tem noção, eu tô emocionado mesmo. Parabéns pra essas meninas. Elas né? entraram com um grupo de pessoas, de empresários de top, os caras de helicóptero, caramba, aquela coisa que chegando lá, a gente chegou bem humilde. Puta, eu fico de camisa tal, branca. O meu blá, blá. helicóptero quebrou, por isso que eu não fui. Não, então, ele... E eu tava de carona, me lasquei. E as duas, a atitude que elas tiveram, porque lá quando a gente começou, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Nossa ONG é tudo simples, tá? E os caras... E não entreguei meu cartão, tal, entregamos o panfleto para mim, aí não podia entregar panfleto, porque todo mundo estava entregando cartão. E a primeira pessoa terminou lá a apresentação, tal, um trabalho fantástico. Depois, com o tempo, veio uma pessoa conversar, uma empresária do ramo de eventos, de palestras, ela gostou muito do Gap Dep, das nossas coisas. Aí eu comecei a entregar o material. Aí os caras mesmos começaram a pedir. Simone e a do Carmo falando, Fabi. Cara, eu ficava percebendo elas conversando, né? É legal a gente saber que a gente tem uma equipe que participa, que trabalha com a gente. Elas ali falando com pessoas, falando do Gap Dep. Eu vi a empolgação, eu sou empolgadaço quando eu começo a falar, então não tem como. E eu vi aquilo acontecer. E as pessoas, posso falar, eu ia me apresentar, não, cara, já tô com teu material, teu cartão, putz, já tô sabendo, né? Então foi um grande, Simone, parabéns. Sei que você não quer aparecer. Quem tem honra. Vem aqui, vem aqui pra dar um oi. Não, vem aqui só pra assim, falar um oi. Vai. O Gabriel que chegou agora, vem. Só pra gente agradecer você. Virou a chavinha, lembra? Uhul! Dá uma olhada. Essa é a Simone, gente. Quero até que agradecer enfim. Fica aqui que ele tá te agradecendo. Você é educada. Fazendo o que você faz, tá? E hoje... Vou ficar emocionado, senão não dá, vou parar. Tá aqui, ó. O que tem que emocionar? Ai, que E foi um espetáculo que aconteceu. Olha lá, tá emocionada mesmo. Mas não só pelo fato dela vir aqui, mas o que aconteceu hoje. Nós já temos uma história que está acontecendo, uma estratégia, e eu não tinha noção do que hoje foi importante, diante de tudo que vocês sabem que está grande, e Deus, sabe? Coisa verdadeiramente de Deus. Fabi, a hora que eu fui atender uma ligação, a mulher foi saindo assim, e eu cruzei com ela. A hora que eu cruzei com ela, eu falei, deixa eu te entregar meu cartão. Falou, cara, que legal. Eu tô atrasada, mas deixa eu te contar. Falou, aqui é a do Gap. Ela, não, peraí. Você faz palestra? Voltou. Cara, era como se fosse uma energia. Até a gente brincou lá. Não, uma questão espiritual. Falou, foi uma conexão. Nós nos enroscamos. Porque eu tava indo embora. Eu ia perder. E olha que eu ouvi isso, né? Eu ia perder a oportunidade de estar conhecendo esse trabalho. Porque eu faço trabalho no Brasil todo com palestras, responsabilidade social. Caramba. Cara, foi assim o que impulsionou as outras pessoas ali, né? Então tá sendo uma coisa muito importante. Eu me emociono mesmo porque é muita luta, cara, pra gente chegar aqui. Imagina. Vocês não sabem, é trabalho social, Não, pra falar. Trabalho social. Tá levantando o dedo, né? A gente tem que levantar o dedo pra falar. Trabalho social, atendimento, sala, um monte de coisa. Então é uma luta muito grande, né? E eu queria perguntar pra você de cara, né? Cara, essa história aí dessa passagem sua, dessa sua superação, dessa vertente aí difícil, né? Que eu sei como é que é, eu também tive a experiência que eu vivi isso, né? Como é que é isso pra você? Como é que é você estar aqui hoje, participando desse trabalho aqui com a gente? Como é que é esse passo de vitória na tua vida? Legal. Fala pra cá, fala pra cá. Fala pra onde você quiser. Você é livre. Quando você quiser mandar uma mensagem direta ali, tem a câmera do meio que tá pegando a gente. Ian, tá bem focado aqui, eu percebo que ele tá escapando um pouquinho. Não, tá ótimo. Porque ele é grande, né? O negócio aqui... Esses homens grandes. Então, Marcelão, bom, primeiramente é uma honra de verdade estar aqui hoje, ouvir tudo que você falou, porque é difícil. Eu nunca passei por essa experiência de estar sendo entrevistado. Normalmente no canal que eu tenho, eu faço entrevistas, trago pessoas com histórias de impacto para poder mostrar e trazer uma visibilidade para essas pessoas. Mas eu quero fazer um adendo. Que nem o Marcelo acabou de fazer, dar honra a quem tem honra, do posicionamento que a
se teve hoje, essa maravilhosa. Vocês viram quem é que eu vinha tanto falando? Essa foi uma forma que eu encontrei de honrar a vida do Léo. O Léo, ele não chegou aqui de paraquedas, ele chegou primeiro na minha vida e eu trouxe ele pra cá. E foi uma pessoa que no momento onde eu queria estudar, começar ali a aprender um pouco mais de tudo que eu sei hoje, Deus trouxe, né? Que eu acredito nisso. E o Léo entrou em contato comigo porque eu tinha feito um cadastro para saber sobre um curso. Foi ele que entrou em contato comigo para falar, ele viu a minha desenvoltura, a forma como eu queria me desenvolver, e ele estava passando por esse processo já de querer se desenvolver na carreira dele também. Inicialmente rolou tipo um entrosamento, mas na verdade, eu queria estudar para me curar. Uma das curas que eu sofri. E nesse momento, quem me acolheu e foi meu coach foi o Léo. Essa história a gente já cantou anteriormente num vídeo onde ele me entrevistou. Um dia da caça, o outro do caçador. Pois é. E aí eu não podia deixar de contar essa história aqui e honrar, dar a honra a ele, porque ele fez um excelente trabalho comigo e continua fazendo aí com as pessoas que estão eles no dia de hoje. Então, gratidão por ter aceito o nosso convite, porque não é sobre mim, é sobre nós. É isso. Bom, enfim, fico até lisonjeado em minhas palavras. Mas é legal, é como você falou, essa satisfação que você sentiu, por exemplo, hoje, né, quando você estava no evento, quando você saiu, você vendo, por exemplo, a Simone comentando, falando, é o que você transmite, né? Provavelmente é isso que as pessoas enxergam isso em você e elas estão transmitindo isso, porque é a sua verdade. E é isso, a minha sensação hoje de estar aqui é essa. Eu tô super feliz, porque é algo que, por exemplo, ouvir o que ela comentou agora, só mostra que, de fato, o que eu tô conseguindo passar tá transmitindo algo verdadeiro para as pessoas. Né, é gratidão. Então, isso mesmo. é o que eu quero continuar fazendo. Então, assim, hoje a minha sensação, de fato, é muita felicidade, muita gratidão por tudo que eu já passei, as lutas que a gente já enfrentou, que você sabe, né, nas questões que são semelhantes, e provavelmente. É bem bacana, assim, você desculpa, fica bem à vontade. Sim. Do que você quiser se expor ou não. Sim. Não se preocupa. Tá. O que a gente quer aqui é você que manda. Então é isso, nessa questão de como eu me sinto muito bem, me sinto muito feliz, porque de fato foi bem complicado. Passei mais de... Quantos anos você tem? Tenho 35. Eu vivi com problemas relacionados à dependência química, acho que desde os meus... eu comecei com 15 anos através da maconha. E aí, nos meus 21 anos, eu entrei na cocaína. E aí eu fui até meus 30 anos de idade na cocaína. Mas assim, foi um percurso que foi avassalador, né? Destruidor. Porque quando você chega no período da cocaína... Quando eu entrei no período da cocaína, foi algo assim que me derrubou muito. Normalmente a gente não fala muito da droga? Dela pra gente não fazer nenhuma apologia, né? Mas não é nenhum tô te corrigindo de nada. Mas é bacana você falar dessa parte da química, né? Sim. Porque tudo que você passou... E é muito importante, Léo, esse seu depoimento. Eu fico muito honrado de ter uma pessoa igual a você aqui. A Fabi falou de você, comentou. Sim. Eu não tinha ideia da proporção que esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, através dessa sua conduta, vai alcançar. Porque, cara, eu sei a luta que é. E olha a pessoa que você está aqui, né, cara? Sim. Olha quem você tá vendo? Cara, você hoje olha, sabe? Física. Eu como não tô nem vendo mesmo, tô numa parte, mas tudo bem. Eu percebo quantas pessoas nesse momento precisam escutar isso. O que você comentou das suas drogas de preferência e tal. Como é que eu te falo de não? A gente não comenta, Entendo. Porque nós sabemos disso dos gatilhos. Perfeito. Então a gente escuta um cara que vai estar vendo o vídeo lá 10, 11 horas da noite, Faz né? sentido. Então a gente tem essa grande preocupação, mas muito legal porque você teve a coragem de se expor. Sim. Isso também é muito importante. De forma nenhuma te corrigir aqui, de forma nenhuma mesmo, mas esse assunto até otimiza essa palavra, o que aconteceu, porque a gente já falou que é legal. Sim. E de uma certa forma a gente usa a tua conduta. E essa batalha que você travou, cara, ela é só pra quem passa, né, velho? É só pra quem passa. Quer falar, Bernardo? Não, e interessante também que sempre eu trago, né, conforme as pessoas vêm aqui, porque a pessoa que está ouvindo, né, você vai contar um pouco mais sobre isso, mas assim, às vezes a mãe, ou alguém que está passando por essa dificuldade, a mãe que está encontrando o filho com isso, que ama o filho, mas não gosta das atitudes que ele tenha, ou esteja tendo. Sim. Mas o que é importante? A pessoa do Léo aqui, ela simplesmente mostra que
Se ele conseguiu, qualquer outra pessoa consegue. Então, é como se você estivesse espelhando alguma coisa ou alguém que, tipo assim, não é impossível. Às vezes a gente olha para essa determinada situação e vê que não é impossível. E ele é a prova viva que não é impossível. Sim. Que ele agora superou e agora ele faz o quê? Auxilia pessoas pelo caminho com o mesmo. É interessante, A né? dor, né? A Com a dor dor, que exato. conecta, né? Às vezes E a gente tem cura. conexão com a dor, né? Que é uma coisa muito comum, né? É comum, mas não necessariamente boa, mas acontece. E nós tínhamos um trabalho de apoio há mais de 20 anos atrás, quando eu já comecei a fazer. Eu tô cheio de data, né, meu? Tá Cheio de louco? data. Quase a idade do cara, mas tá bom, né? 10, Tenho 55, tá bom, né? Ah, é. Parou ali. É, foi até um momento de. Eu não sei se você ouviu falar sobre amor exigente. Sim. Amor Exigente foi o que o Bernardo acabou de falar. Eu fui presidente de Amor Exigente durante um bom período. Tínhamos salas de acolhimento, né? Eu te amo, mas não é uma vida que você leva. Exato. E isso é uma coisa, cara, você passou, você sabe como que é, né? As famílias, né, que você falou, Bernardo, aqui desesperadas, né? Com certeza. E 35 anos, você não importa o tempo, mas 35 anos hoje, tá aí com a cabeça erguida pra caramba, até aí com essa possibilidade. Conta um pouco aí, como é que você... O interessante, eu queria saber de você o momento do gatilho, cara. Sabe aquela hora? Chega! Onde é que você estava Basta. nesse momento, cara? Onde você estava nesse momento para ter dito esse basta? Bacana. Quando eu tinha 28 anos, eu eu cheguei num ponto assim que eu tava ganhando muito dinheiro, só que eu não tava conseguindo concretizar nada. Eu consegui conquistar carro, consegui conquistar coisas que eu sempre almejava e eu perdi tudo. Sim. E aí eu falei, eu não aguento mais, assim, eu sempre sonhei em ter uma família. Essa foi a questão. Você é casado? Hoje eu sou casado. Tem filhos? Ainda não. Tem Qual o nome da sua esposa? uma dog agora, tem um filho. Eu Cara, a comprei. gente tem eu tenho minhas gatinhas. Tem uma filhota. Zoológico. É verdade. Eu comecei Tem com, um tigre, né? comecei com Lá na a sua cachorrinha casa. pra já pegar a habilidade para o legal. próximo passo é um filho ou uma filha, né? Tenho certeza que Deus está preparando. Com Mas certeza. eu acho que o start foi aí. Foi com 28 anos eu tive esse start que eu falei assim, pô, eu quero muito uma família. Eu quero ter uma família e assim, eu não posso mais continuar nessa situação. Eu não vou conseguir conquistar nada, eu só tô perdendo coisas e perdendo pessoas. Eu era noivo, perdi o meu relacionamento por conta disso. E aí já comecei a depressão bateu forte, né? Porque é uma pessoa que gostava bastante, me apoiou muito e mesmo assim não foi capaz de me ajudar nesse sentido. E aí eu comecei a entender que de fato eu precisava largar aquilo de alguma forma ou de outra, porque eu ficava naqueles altos e baixos, indas e vindas, sabe? Você sabe, a gente pensa que pode se tratar Mais um pouquinho, sozinho, né? mais um pouquinho. Eu Eu consigo. Eu não preciso, eu já consigo, eu já fui ajudado, então eu sei como lidar com isso, então agora eu vou seguir sozinho que eu vou conseguir. A gente não é bem assim, né? Não é assim, na verdade. E enfim, aí eu fui buscar um grupo de apoio. Também sou membro desse grupo. Então, grupo de apoio, você, por acaso você também, né? Na verdade, o trabalho que a gente faz hoje é baseado nisso. É baseado nas conquistas que nós tivemos. Como eu fui presidente não, e eu sou membro de todos eles, né? Sim. Sempre estou participando dos eventos, entregando medalha, entregando fichas, né? E a minha história é bem longa, né? Então eu tenho muita verdade. Além da verdade, eu tenho currículo, né? Para estar nesses grupos, né? Exato. E hoje você está aqui num podcast que, na verdade, é um grupo também. Nós somos pessoas ajudando pessoas. Né? Enfim, foi... E posso falar para você, assim, que esse foi a virada de chave, foi esse pensamento que eu tive, quero ter uma família, já vi que, assim, não vou conseguir conquistar o que eu almejo. Mas como eu vou conseguir fazer isso sozinho, já tentei de diversas formas e não consigo. Nesse período também eu comecei a fazer cursos voltados para desenvolvimento humano. E aí foi onde eu comecei a me conhecer melhor. Isso me ajudou muito. Autoconhecimento. Não, foi fundamental para a minha virada de chave. É tudo. Foi virado, não, foi fundamental. Assim, por isso que eu me entrei de cabeça, né, nessa parte de autoconhecimento e desenvolvimento humano, porque eu falei, nossa, agora sim eu sei que eu posso lidar com meus sentimentos, eu sei que eu posso entender melhor como lidar com as minhas emoções, eu não preciso ficar sofrendo tudo sozinho, tem pessoas que podem me apoiar, e caramba, isso é genial, por que eu tenho que carregar tudo sozinho? Porque eu não conseguia transmitir todas as minhas dores para os meus pais, até mesmo para... Eles são vivos? São.
me ajudaram muito, são fundamentais no meu... Família foi um alicerce pra você. Isso é fundamental. Minha mãe sempre me acreditou que eu iria mudar. E eu sempre falei pra ela, mãe, eu vou mudar e vou ajudar outras pessoas. Pode ficar tranquila, que o dia que eu conseguir ter essa virada de chave, você vai ver que eu vou fazer a diferença na vida de outras pessoas. E é muito legal, você percebe, né? As pessoas que, naquele momento que nem você sabe, você não acredita em você. Você não tem mais... Não. E aí você escuta alguém falando, não acredito em você. Por isso É a eu história... uso aquela frase, eu acredito em você até quando você não acredita mais. É muito engraçado, não tem lá que eu falo, não é sobre o que você come, não é só sobre o que você come, é sobre o choro que você engole. A gente pode falar a mesma coisa, não é sobre a química que você consome, mas é sobre o choro. Eu queria te perguntar, o que você sentia, o que te reprimia, que te levou ao ato de começar a utilizar o químico e ficar aí por tanto tempo nessa escolha, né? Porque é uma escolha. Sim. Bom, eu hoje, né, que eu já me conheço melhor, né, já faz muito tempo e também com tudo isso que eu levei de aprendizado, eu creio que foi as dificuldades que eu tinha de relacionamento com os meus pais. Eu era uma pessoa muito tímida e as dificuldades que eu tinha, por exemplo, na escola, na escola, né, que era a convivência que eu tinha fora de casa, era mais na escola. Eu não conseguia levar isso para os meus pais com facilidade. Então eu guardava tudo para mim, eu ia guardando. E quando eu era mais jovem, a minha convivência com os meus pais, o nosso relacionamento em família, ele não era algo tão assim maravilhoso, vamos dizer assim. Meus pais são casados até hoje, mas como toda família tem seus problemas. Claro. E a minha também tinha. E esses conflitos para mim eram terríveis. Na minha cabeça era terrível. Eu não conseguia assimilar esses problemas e os problemas que eu tinha fora eu também estava tendo conflitos. E eu não estava conseguindo levar essas dificuldades que eu tinha para os meus pais, para me apoiar, porque tinha conflito lá dentro também. Então eu pensava o quê? Como que eles vão me ajudar se eles não conseguem nem se apoiar aqui dentro? E eu também não tinha discernimento para, por exemplo, procurar ajuda nesse meio tempo. É importante entrar nesse detalhe. Eu trabalhei muitos anos com isso e fiz muitos trabalhos. É uma vertente que eu tenho muita... Você que nesse momento está ouvindo o que está acontecendo aqui, está sentindo, está percebendo o teor do nosso trabalho, eles vão se funilando ali. Aceite, porque o primeiro passo na cura, o primeiro passo é a aceitação. Eu sou impotente diante ao que é maior, ao que me leva ao problema. O primeiro passo de aceitação não é só nessa vertente, mas também com a depressão. Muita gente não se aceitam, não se expõe. Você no primeiro passo, quando você aceita e realmente se entrega e vai para o segundo, que é somente o poder superior a você mesmo pode te levar à sanidade, e vai para o terceiro, que é, já que eu consegui, aceitei esse poder superior, eu entrego a minha vida, a minha administração da minha vida a esse poder, né? E quando eu falo de poder superior, eu não estou aqui pregando nem levando para a vertente religiosa. Estou falando para espiritualidade, que é o que a gente fala. Quando você fala, né, do começo, né, Fabi, de como que é, são inúmeras possibilidades, inúmeras situações. Verdade. Nós conhecemos pessoas que, de brincadeira, pessoas que... O mais importante, Fabi, quando você conhece na adolescência ali, sabe aquele cara que quando você tá na balada, o cara tá passando mal, vomitando, aquele cara que segura a onda, que dirige, que leva, que ajuda e tal? Esse é o cara mais perigoso, é o cara que mais vai sofrer, porque ele tem mais tolerância. E aí para ele não é um problema, ele vai levando a onda quando ele é tomado por isso, né? E a questão da família, né, quando você fala, é entorpecente. O que é um entorpecente? Como o álcool, a droga. Exatamente. Ele entorpece, ele tira os seus sentimentos, as suas sensações. Você está se entorpecendo, como os medicamentos, né? É uma máscara. Eu acredito verdadeiramente que é uma forma de mascarar. Porque por que eu fiz essa pergunta? Já sabendo do traço de caráter dele, a história dele conecta com a minha. Eu tive a depressão, vivendo a mesma história que ele viveu. Só que eu não tive a reação que ele teve. Perdão, e por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque a pessoa que está assistindo, ou a pessoa que está ouvindo, vê
uma pergunta como essa, com uma resposta como essa, e não sabe, às vezes, por que que meu filho, por que que meu irmão, por que que meu marido, não importa quem seja, está dentro dessa situação. Sim. E muitas vezes, quando a gente fala aí, como eu sou mãe, eu vou olhar um pouco mais para esse lado, quando a gente fala de uma mãe para um filho, eu sou muito observadora diante dos meus filhos. Se eu ouço uma coisa dessa e meu filho está passando por uma situação dessa, eu vou lembrar de um fato como esse. Por exemplo, infelizmente eu passei por tal XPTO situação, que eu repeti esse padrão enquanto mãe adulta e olha o resultado que eu tô tendo na vida do meu filho. Que aí entra na história que nós falamos no podcast anterior sobre repetições de padrões. Sim. Então é muito importante a gente falar sobre isso, foi por isso que eu perguntei. É uma questão, Fabi, assim... eu não tenho números, né? Tem vários números, tem resultados e tal, mas para dizer quantas histórias de destruição, de ajuda, quantas histórias de superação, as das destruição são mais, superam, né? As de superação. A luta, ela é muito grande. E o grande dificuldade, quando nós temos aqui o GapDep, Grupo de Apoio a Pessoas com Depressão, Ansiedade e Pânico, quando você vai numa das nossas salas de acolhimento, vai participar de uma situação diferente das outras irmandades, hoje nós temos um grande facilitador, que a sociedade está empenhada em ajudar as pessoas com depressão, ansiedade, sim, pessoas que param de ser produtivas, tanto quanto aquele que usa droga. Só que a diferença, né, Léo, quando eu sou alcoólico, é esse ato que faz com que eu atrapalhe minha vida. Quando eu sou dependente químico, é ir lá e buscar, sou eu que estou trazendo isso para a minha vida. A depressão, a ansiedade, você também traz, mas é de uma outra forma. Verdade. E o que acontece com o alcoólico, né, e com o químico e das outras vertentes que sejam, tá beirando a criminalidade. Um cara depressivo, um cara muito mal, ele não vai conseguir sair para roubar, para comprar alguma coisa. Ele não vai querer tomar as coisas da família para fazer alguma coisa. Ele não vai... Ele estava jogado. Eu, particularmente, a Fabi, quem viveu isso, sabe. Né? Por isso que a gente trabalha com isso. Então, quando a gente tem a criminalidade da dependência química, que eu não falo nem que é preconceito. Mas é real, cara. Sim. É real. Se nós vamos procurar fazer uma pesquisa, uma entrevista de emprego, a Fabi passou pelo processo dela e recuperou da depressão. O Bernardo era um alcoólico, superou. Você, tal. O entrevistador ou a empresa, ela sabe da dificuldade que é reinserir você na sociedade. Sim. É muito mais... Não é que é muito mais fácil, que também não é. Mas eu consigo reinserir, trazer ela para cá, voltar a ser produtiva. Eu corro o risco de você recair. Eu corro o risco de você recair. E as recaídas são diferentes. São diferentes, porque ela gera um monte de outra coisa, né? E o tema ele é muito forte, muito pesado. Eu já falei disso aqui. Vem um convidado também, que foi o meu parceiro ele era o tesoureiro, o presidente da ONG. E eu até penso aqui, cara, que eu queria te convidar nesse dia para estar aqui com a gente também, porque acho que a gente vai, sabe, e a gente poder focar um podcast nisso, viu, Fabio? Uma coisa bem profunda, porque você está aqui dando a tua cara, está aqui se expondo, né? E é muito importante que as pessoas percebam esse tipo de ação do que a gente vem fazendo, porque quando a gente fala de nós, né, a gente mostra o que acontece, nós precisamos de um ídolo, nós precisamos de um me dê sua mão. De um avatar, né? Sabe, o cara que você vai chegar e me dá a mão. Eu não tive essa possibilidade e tive que buscar. Hoje a gente estende a mão. Você sabe que essas pessoas que hoje estão nesse momento, né, velho? Porque é tudo muito mais fácil, né? Hoje é muita moda. Eu e a Simone tivemos uma família atendendo e tal, e vieram com um problema de um membro da família que era o problema. E a gente foi lá, foi buscar, e nós descobrimos e fizemos com que eles entendessem. Esse aqui era o que não tinha, era o menor problema. Sim. Quem tinha problemas eram os outros e se escondiam através do que acontece com o dependente químico, Fabi. Muito isso. É assim, eu e o Bernardo aqui, mas eu briguei com o Bernardo porque ele é dependente químico. Sim. O cara está, eu briguei com a minha mulher, não estou conseguindo fazer as coisas. A família do alicerce também tem um outro lado. Quando você tira o dependente químico do meio, exato, a
A família se diz, a família pira. Sim. A família fala, com quem eu vou jogar a culpa agora? Exatamente. Onde Sim. eu vou falar, né? Acontece Não sei muito. se você viveu isso. Não, eu não vivi isso, graças a Deus, mas assim, acompanho casos, né? E isso acontece muito. Nos casos que eu acompanho hoje, apoiando algumas pessoas, a gente observa isso mesmo. Quando a pessoa volta, né, e está em tratamento, está naquela fase de recuperação, a família meio que se desespera, porque como você falou, ela não tem mais aquele bode expiatório, vamos dizer assim. Muito Que a louco, gente né? muito louco, porque a pessoa tá vivendo uma nova vida, uma nova fase, e ela tá perdendo meio que aquele alicerce dentro da própria casa. Olha que perigoso que eu vou te falar e que verdadeiro. Eu vivi isso, eu vivi nas minhas recuperações, porque eu tive idas e vindas, Sim. porque o processo ele fala disso. Sim. Quando você entra na teoria, você entra na literatura do processo de estar limpo, né? A recaída ela é necessária. Vai acontecer. Porque é onde você vai estar preparando se você vai, consegue ou não. Então, eu participei de muita, e eu particularmente vivi isso, de pessoas da minha família se desestruturando e não conseguiam mais me culpar porque o casamento estava ruim, porque faltava grana aqui. E eu sempre tive uma grande vantagem, que eu agradeço muito a Deus, mesmo estando no alto grau, eu nunca me corrompi, eu nunca fui pro lado, né? Vocês não conhecem muito essa história, mas a ONG do dependente químico, que eu comecei a trabalhar, foi pela morte do meu irmão. Em 84, com 16 anos, viciado em alto grau, fortíssimo, ele morreu, né? Por causa disso, meu pai na sequência. Então, assim, a minha história familiar com isso foi muito grande. E mesmo assim, eu não conseguia... O tema é bem pesado, né? Demais. Mas o mais importante desse tema é dizer, olha que a gente está aqui hoje, olha o que a gente está fazendo, olha quantas vidas a gente está mostrando, né? Essa situação, né? E na outra parte que a gente está falando aqui na terapia, como é que você conheceu a Fabi, como é que foi essa parte, vou falar até mais leve, não é mais leve. Você quer falar? Mas Vamos pouco, aliviar. né? Vamos dar uma aliviada, contar uma piada, né? Não tô nem vendo aquela história Sim. toda. Como é que foi essa parte aí desse sorriso que você voltou agora, que é o que a gente agora vai levar até o final do programa? Isso. Como é que é essa Eu vou história? fazer uma pergunta aqui ainda, que você já me fez essa pergunta e ela é muito pertinente pra ele ainda, Manda. depois que ele te responder. Pode falar. Beleza. Bom, o acompanhamento que eu fiz com a Fabi, né, foi um acompanhamento que eu estava meio que no processo de início do meu desenvolvimento. Tinha acabado de fazer a formação. Ela foi a cobaia. Praticamente. Que bom que eu pude ser cobaia, bom, porque né? eu fui curada. Foi Foi a pro bono, foi a pro bono. É mais ou Tipo menos isso. mais ou menos o exemplo, né, que a gente pode usar, que você pode usar na sua... Coloca a foto dela, ela começou aqui, né? Sim. Não, mas a gente fez um vídeo... O vídeo que a gente gravou em agosto lá, que foi o que ele me convidou pro canal dele. Depois você vai lá e dá uma olhada pra você. O bicho não sabia, ele queria se enfiar debaixo da mesa, gente. Mas Você não tá foi. entendendo. Deixa eu te fazer isso. uma pergunta antes de você continuar, Claro. porque a gente, para não passar batido, eu tenho que fazer um convite para você. Tá. E é um momento muito especial para nós aqui também, né? Eu quero te mostrar, quero te dar isso aqui. E eu quero... É um adesivo. Esse adesivo, ele não é só um adesivo, ele é muito importante para nós. Se você tiver e quiser, e achar que vale a pena, quiser colocar ali na sua camisa agora, Lógico. para nós seria uma coisa... Com certeza. Esse momento é muito importante. Claro. Com muito respeito que a gente te entrega esse adesivo, porque ele... Vou colocar aqui, Qual foi o comportamento dele? Vou por aqui. Olha o só. meu, o dele, o dele. Olha Tudo só, o relacionado. Bernardo tá sem a camisa, mas ele tá com o adesivo. E essa coisa do adesivo, essa parte, ela é a materialização do nosso trabalho, do sonho que a gente tem, do que a gente está fazendo. Para nós, é muito importante que você não foi induzido, nem foi cobrado para fazer isso, né? Não. Mas o ato de você colocar ele aí é o que abre as portas pra gente. Sim. E ter você como parceiro, como multiplicador é muito importante. Que agradeço vocês Continue aí a novamente. sua... Eu agradeço demais aí pela oportunidade de estar falando sobre isso também. Porque sendo bem franco com vocês também, é difícil falar sobre isso, né? Lógico, perfeito. Normalmente- Tô dentro do embargo ainda. Você vê? É embarga difícil, mesmo, porque cara. é difícil. A Normalmente, gente se emociona.
A gente se emociona porque... emocionado já, eu né? me emociono. Porque, Mas é assim, uma troca maravilhosa essa, é cara. difícil, é um momento porque você não, super eu não especial. a gente não fala muito sobre isso mais, né? Normalmente eu falo sobre isso assim, às vezes com pessoas mais próximas, ou quando vou fazer, de repente, um acompanhamento com uma família, eu falo, não, eu já passei por isso, a gente se coloca também como exemplo, como espelho, para que a pessoa Sim. possa ter a confiança, né? Uma segurança. De uma então, certa forma, o seu Léo, currículo. Mas falar não sobre precisa isso- ouvir a sua voz, é o que a gente fala aqui, né? faz sentido. Não dá pra ficar calado. Você é a primeira pessoa que eu cheguei antes que ele aqui, e você foi a primeira pessoa que eu trouxe. Então, Pra você, o grau de Importante. importância que eu dei pra O isso. que é interessante também, que eu percebi quando ele começou a falar sobre... quando ele começou a reagir para a mudança, que é algo que, quando ele falou encheu os olhos de lágrimas, o do querer fazer a família. Qual o Né? maior Quando ele valor? começou a comentar que ele ainda quer ter um filho, quer constituir família, os olhos dele encheu de lágrimas. Então, o que eu quero trazer com esse pequeno detalhe que ele diz? Que tudo na nossa vida, se você parar para prestar atenção, o que nos move é o amor que existe dentro da gente. Sim. Por mais que seja para constituir uma família, ou que seja alguma coisa relacionada ao amor que vai fazer a transformação na vida de todo mundo. sim. Né? Eu Então, esse fato de querer, de desejar, de almejar a família, de cuidar, né, de passar a cuidar, foi uma coisa que estava pequenininha e começou a aumentar, que hoje ele, agora não, eu cuido de uma cachorrinha, já estou trabalhando ali a questão do amor, do sentimento com um animalzinho, mas é algo que está crescendo, que partiu dali, que é algo que mexe dentro dele quando ele fala sobre família. Ok, conexão interessante. Muito. No próximo podcast, eu vou trazer a Meg. Não importa quem estiver aqui. Eu já fiz podcast com a Meg. Não importa quem tiver aqui, Não eu tenho importa. medo de cachorro, eu não vou vir. mas mas a ela Meg, desse tamanho, a Meg né? é maravilhosa. Ah, sua cachorra. E ela, eu tenho tatuado e tudo, porque ela participou do meu processo de cura. Sim, a minha cachorra Ela também. participou. A Ela, outra. a minha gata, tem outras gatas? Não, tem duas gatas, né? Tem a Simone, tem a Jade, tem a Lisa, que são as minhas gatinhas, a Meg. Eu vou trazer, Fabi, a Meg, ela... Em alguns podcasts que eu fiz lá no início, e eu colocava ela subia na mesa, ficava quietinha, brincando e tal, a resposta que a gente tinha de muitas pessoas começavam a ligar e falar, cara... Vamos colocar ela isso de salva. mascote, então. Não, e ontem quando eu fui fazer a primeira propaganda da Ternos, né, eles têm o Zezinho, que tá, acho que não sei se vocês viram no Instagram, cara, o gatinho ali que ia interagindo, brincando, e a Meg, ela tem uma questão, quando você está trazendo, que o Bernardo colocou, Sim. que você está experimentando, né? Eu tenho minhas filhas, que já estão, a Luísa e a Bruna, meus amores, eu falo que elas são minhas bebezinhas, elas ficam loucas. Minhas bebezinhas mesmo. Como a Fabi também tem as dela. A gente percebe que esse amor que esse animal traz, né? Que é muito... Nós vamos trazer agora também uma convidada muito especial, que todos são especiais, que é a Sim. Beth, do Instituto Eu Sou Bicho. Não sei se vocês já ouviram falar. Já esteve aqui comigo, parceira de ONG, e ela trabalha com a conscientização da doação nas escolas e tudo mais. Ela está referenciada na ONU, eles tiveram selos do Unicef pelo trabalho que eles fazem, e a gente está junto com eles já há um bom tempo, né? Que legal. E é legal quando eu trazer aqui a Meg, você vai ver. Eu vou deixar a Simone já atenta, porque nós vamos trazer ela assim, porque, cara, deu tanto certo, você não tem noção que barato que foi. Porque ela vem, ela Eu quer acho que ela tem que brincar, virar mascote, ela então. aparece... Você e não ela, acha, Bernardo? ela já, na verdade, ela já aparece muito. Desde o início, eu tenho vídeos, eu com ela, Sim. falando e lá os vídeos antigos mesmo, né? Você vai ver. E ela ali participando, Fabi, e as pessoas... Olha como o ser humano Sempre tá. tem uma âncora, né? O ser uma humano âncora. tá... Eu chego em casa, a gente chega, e esse sentimento de amor... A Simone, ela passa tem algumas coisas que ela tem tratado e tal, e às vezes ela tosse, ela tem um problema de engasgo, uma coisa assim. Cara, a Meg, a Simone tossiu, ela já vem, já sobe em cima de mim, eu tô dormindo e tal, fica Tá toda de antenada. alerta. Ela fica antenada. A Simone tosse de novo e tal, na boa. Quando a Simone engasga e passa por a Meg, na hora, ela me acorda, ela fica desesperada, ela fica em cima dela. E ela percebe. Sim. É um barato, Fabiano. Você não tem noção o que é. Eu durmo, né? Aquela gente na nossa vida corrida, ontem
Chegamos que horas? Nós saímos de lá? Acho que era 1 hora quase, então chegamos em casa. Hoje, 5 horas da manhã, eu já tava... 23, a gente tava... Era meia-noite. Hoje de manhã, 5h30, eu já tava indo pra Jundiaí lá. E hoje eu vou ainda até bem mais tarde. Então a gente tem a nossa vida. Mas eu não deixo de ir sempre e estar com ela, né? Sim. Olha que interessante isso, né? Isso é E bem essa legal. coisa, quando ele falou de família, né? Que você Família, consegue trazer. Amor. Quando a gente fala sobre isso, eu vou te fazer uma pergunta. Sim. Que um dia fizeram pra mim aqui nessa mesa. E eu quero ver o que você vai dizer. Tem até uma história sobre isso. Engraçadinha. Várias. Você acredita que a espiritualidade cura? Por quê? Como? Exemplifique. Você não pegou o relatório antes? Não, não peguei. Você já Pegou, tinha não preenchido, respondido já. Eu acredito que eu acredito que a espiritualidade pode sim curar. Na minha vida faz muito sentido isso, porque me ajudou muito. Conexão com oração que a gente começou aqui. Sim, muito boa. Foi que a gente, foi eu falei assim. da oração, Não, essa oração porque, ela por que é que a gente, de por lá. que eu fiz essa pergunta? Porque a gente já falou aqui o quê? Que precisa desmistificar o fato de cristãos evangélicos que não compreende, e aí aspas, né, gente, porque são pessoas e pessoas, o fato de termos a ciência, os terapeutas, os Sim, psicólogos, os perfeitamente. médicos e tudo mais, Sim. para cuidar do ser humano. Então, Perfeito. o Léo Muito é o importante. quê? Ele é homem. Qual é a sua religião? Sou cristão também. Evangélico. Evangélico. O que você enxerga sobre isso? A gente quer a sua visão. Eu sinto essa necessidade Sim, perfeito. de começar a levantar. Isso é importante. Isso, porque é algo tão polêmico, mas tão necessário, tão importante. A gente vive quanto terapeuta, não importa que a gente faz isso no nosso dia a dia. Olha que interessante, Fabi. E falta 10 minutos para acabar. No podcast passado, eu fiz uma palestra que foi muito importante para nós. Foi numa igreja evangélica bem grande e foi transmitido para outras várias igrejas deles lá. E eu chamei uma pessoa para minha dinâmica e o cara veio, tal, começou a chorar e falar. O cara é pastor, mas ele nem falou, nem comentava com as pessoas lá, porque ele tinha vergonha de falar que ele estava em depressão e ele era um pastor. E olha que barato. E aí ele esteve aqui, nós estivemos aqui com ele, com mais um outro, conversando, e ele, cara, ele se abriu e vai, acho que tá indo, hoje é terça, né? Hoje é quinta, né? Ele não vai na terça que vem. O podcast foi tão importante nesse ponto, Fabi, de espiritualidade, que ele, cara, foi fantástico. A abertura que deu, os outras pessoas aí, no mesmo dia do evento, o apóstolo, que é o... Cara, é importante a gente levar a tua mensagem e desmistificar isso. Claro. Então deixa Porque ele falar. Deus faz, né, meu? Se eu falar sobre espiritualidade, vai até amanhã. Deixa ele falar. Faz muito sentido. Deus faz realmente, assim... Deus fez muita diferença na minha vida através... Eu sempre fui à igreja, desde jovem, né? Minha mãe, ela se converteu mais nova, e aí, nesse período de conversão dela, eu acompanhava às vezes, né? Mas eu ia só por ir, só para estar lá junto com ela, para fazer... Às vezes ela me convidava e eu ia. Mas a diferença que fez realmente na minha vida foi quando eu tomei aquela decisão que eu comentei com vocês lá, quando eu tinha 28 anos, que eu tomei a decisão que de fato foi o que eu segui, como você comentou, de me entregar, de assumir que eu sozinho não conseguiria e que existia assim um Deus que era possível de eu melhorar a minha vida. E aí, nesse momento, realmente eu comecei a acreditar e a levar mais em consideração tudo sobre isso. Eu estudo psicologia. E então, assim, a ciência é muito importante. Para mim, eu acredito muito na ciência e também acredito muito nos processos de desenvolvimento, como me ajuda também até hoje, né? Para ajudar outras pessoas e para me ajudar. Mas eu acredito que sem a fé, sem a espiritualidade na minha vida, por exemplo, e eu acredito que na vida de milhares de pessoas, seria praticamente impossível eu estar onde eu estou hoje. Porque foi aonde eu me apeguei de uma tal forma para conseguir me segurar e me firmar os meus passos de novo, para conseguir ficar firme e conseguir buscar conhecimento, autoconhecimento e etc. Uau. Então, acho que foi fundamental. Show. E é muito importante porque o nosso tema, não adianta, vai ser sempre assim. Eu me empolgo e eu vou pra cima das perguntas e não tem jeito. O tempo voa e não vai. Bandeirinha. Mas não vai mudar, não vai mudar nunca, porque o meu trabalho dá certo porque eu tô na emoção que você tá. E quando eu te pergunto, até atrapalho, eu tô passando para aquela pessoa que tá do outro lado, Sim. escutar. Nós não somos profissionais aqui. Sim. Aqui somos pessoas ajudando pessoas. A gente não tem técnica, a gente não tem padrão, a gente não tem roteiro.
Tem podcast que eu falo mais do que convidado, e muitos deles são, assim como é. Por quê? Porque eu faço questão dessas pessoas que seguem e estão ali, elas estão escutando, porque elas sentem a emoção que a gente tem. Sim. Não A falou verdade. mais do que eu, né? Não, então, e a gente tem essa verdade que ela é absoluta. Né? O tempo, ele voa. Voa, você não tem noção. Claro que você tem, você também faz isso. E se a gente não pegar a chave daquela palavra que você deu e escrachar e jogar aqui, porque Passa o que a batido. gente faz, cara, é levar essa mensagem. E o que a gente tem feito há 2 anos é pouco ainda. O resultado que a gente tem está dando certo, as pessoas assistem e falam sobre isso. O podcast é um pequeno pedaço do que a gente faz. Talvez ele seja o que a gente vai trabalhar mais com eles ainda, porque eu vou ter que abrir mais outros horários, coisas para fazer, porque eu já não tenho mais a possibilidade de estar seguindo da forma que está. Por isso que a chegada deles aqui também, que é para fazer essa ajuda, para colocar isso para acontecer, Claro. porque é muito importante. Eu sou emoção total do que eu faço, porque eu vivi o que você viveu. Eu fui naquele buraco também. E quando eu cheguei lá, eu cavei mais um pouco. E quando eu fui para o meu outro processo, também vivi. E tenho ele na carne, no sangue. E isso que motiva. Aí a gente pensa assim, né? Pô, a gente está envolvido, está empolgado. Eu saio daqui, eu vou continuar trabalhando. Aí falando com o Bernardo hoje, o Bernardo falou, amanhã vê se você folga. Eu quero folgar, mas eu vou te falar a verdade. Eu não vou folgar. Porque, cara, me faz muito bem. Um dia estar eu vou vivo. chegar Um aqui dia eu vou amarrar e na vou cama. conseguir falar que ele descansou, gente. Eu vou te amarrar na É, cama. porque, mas assim, eu até comentando até com outros amigos também, que na área, que o pessoal que tem me acompanhado, pessoas que estão investindo agora, começando a ver o desgaste, mas ao mesmo tempo, é o meu motor. Se eu ficar um momento entendo. parado, se eu não trabalhar, se um dia que eu não atendo o telefone, que a gente tem, sabe, a questão dos horários, tudo, eu não me limito. Por quê? Porque é o que me faz bem. E estar me expondo aqui, conversando com você, agradecer a tua presença, por o que está acontecendo, para a Fabi, o que a gente está, é muito importante. Porque se tivesse alguma coisa decorada, eu nem faria. Porque eu acho que a emoção é o que rola. E às vezes, hoje eu não sabia dessa tua história, você despertou algo muito profundo em mim, cara. Muito, porque a minha história é muito lá de trás. Você despertou algo que eu nunca esqueço, que eu não deixo ele de lado, e que eu estou sempre em recuperação a vida inteira, por anos e anos e anos. E isso me fez, hoje, de um dia puxado, me alivia. Porque quando eu faço, e eu entrando com essa intensidade, que fica sério, porque eu sei que esse tema agora está mexendo com muita gente. Também creio. Muita gente. Acredito que sim. A gente não tem o tempo, como a Fabi falou, o tempo vai embora. Sim. E é assim que a gente Não, acontece. mas Eu ele peço vai até. voltar, ninguém vem peço aqui uma até. vez só. Não, e a gente quer mesmo. Eu até volta peço assim, desculpa claro. para você para não ter explorado imagina. mais tempo do seu, né? Que a gente hoje foi um dia cheio de atividades, bastante coisa. Nós vamos ter mais horários, vamos ter outros dias. Quero te convidar, como a Fabiana já te convidou, para outras ocasiões, para a gente, de repente, até num foco diferente. A gente tem outro estúdio, tem um outro amigo que a gente faz uns outros trabalhos também, direcionados, né? E de repente a gente pode estar naquele espaço, falar só sobre isso, ou, né, para a gente não perder o foco maior, que é o público que nos acompanha, Claro. que é na depressão, na ansiedade, Mas pânico, você teve né? algum período de depressão, ansiedade? Não tanto. Antes, Tipo uma pequena depressão nesse período que eu É que nessa parei. história que você vem, a gente sabe que é diferente a palavra. É diferente. Não é? Não dá para falar para que você... Mas não foi uma depressão profunda, né? Como as pessoas. O problema já é. A dificuldade ele já é verdade. causador. Não, Então só que você se já eu tem. estou em um estado depressivo, assim como um estado de ansiedade, se eu não olhar com amor e carinho para aquilo que eu estou vivendo nesse estado de depressão ou ansiedade, eu vou me afundar e desenvolver os gatilhos que Sim. vêm desenvolvendo a depressão num nível mais hard, as compulsões, tudo aquilo que a gente já sabe. Então faz sentido falar sobre isso também. Não, claro. Porque às vezes no momento da depressão a pessoa precisa de algo químico para Normalmente. mascarar a situação também, assim como a medicação que não funcionou para mim. Eu tenho. Exatamente, você foi nela, né? Você foi na química de alguma forma. A Eu química tive que passar. farmacológica, Eu fui, gente. não, mas a gente fala química, eu acho que não tem Eu nem tenho que preconceito, falar. porque tem remédio que é pior do que droga. Sim, exatamente. Falar pra você que eu passei pelo Mas processo o meu medicamentoso. organismo era bom demais. O meu tomava processo medicamentoso para sair da depressão e dos meus passos, ele podia ter me afundado.
Porque eu tomava para dormir de novo, acordar de novo, e passando mal, e se não tivesse, eu não vivia, e foi num novo despertar quando eu me libertei. Passei né? por E a isso química, também. tem e o meu química. me matava. Não, então, o que eu tomava você vê. pra dormir. E é muito louco isso, porque quando a gente usa, quando eu falo de química, eu acho que hoje é tão... Quando você acabou de falar da maconha, que hoje tem o cannabis e que ajuda, tem umas histórias fantásticas, hoje já né? utilizado Muita gente como já medicação, é né? medicação, porque já houve uma conscientização, mas mesmo assim, ela tem a criminalidade Exato. que envolve e corrompe. Então esse é um ponto muito importante a gente falar. E quando você tem aqui uma pessoa como você, que diferente do que a gente... Não é que é diferente do que a gente faz, está dentro do nosso contexto. Mas quando a gente fala do tratamento de depressão, que eles são especialistas e tudo mais, eu estou começando agora e eu tenho já tenho os meus resultados, né? E não é isso que eu faço. Eles fazem, eles trabalham, né? Eu faço meus atendimentos, mas é tudo voltado ao meu social. Claro. Porque as pessoas que vêm procurando, eu estou me transformando, né? Então, quando vem você, com essa história toda, que você mostra ela como exemplo, você está aqui com uma materialização do teu trabalho. É difícil você materializar o trabalho. Ela é o resultado, não sei se eu vou ser radical com isso, mas é o resultado do teu trabalho. Total. Né? Então, eu afirmo. Eu sei o que eu passava. Você é a materialização do trabalho dele. Quando a gente traz pessoas... Pra ter noção, o que me gatilhou chegar a uma depressão, que não é nem gatilhou, é o que eu vivi, o que foi, e eu tive a compreensão disso esses dias, mais profundamente com algumas coisas que aconteceram. A traição que eu vivi lá atrás, no meu relacionamento. Só que antes dessa traição, teve o sentimento e o significado de traição que eu dei na relação que eu tinha com meu pai. É muito louco, né? Quando eu cheguei no Léo, eu tava com problema do quê? Relacionamento. E o que é interessante, né? Eu ia falar lá atrás, não deu tempo. Você guardou, hein? Ele falou e você falou a mesma coisa. O interessante é as pessoas perceberem sempre o seu estado evolutivo na primeira idade. Seu ciclo infantil, Sim. primeira fase infantil e a segunda fase infantil. Que é onde está sempre as causas iniciais de tudo. Você voltou a esse assunto de novo, relacionamento com seu pai. Ele... de não poder se expressar com os pais. E aí, verdade, né, eu queria meu mas pai não é o culpado nem pai nem mãe de ninguém. Sim. É que são as interpretações que a mente se deu naquela Meu pai fase. me amou demais, me deu muito carinho e atenção, mas é aquela coisa de ele é par da minha mãe, não é o meu par, porque é isso que a gente entende lá no passado, entende? E aí aos meus 16 anos, que eu já estava casada, que eu casei muito nova, eu tive o quê? Um outro forte impacto emocional da traição que enfatizou aquilo que eu dei como significado lá atrás. Sim. E eu trouxe isso a minha vida inteira, porque eu fui entender esse meu processo agora, no início desse ano. Eu fiz uma... Só que ele pôde me tirar de uma situação que eu poderia estar me afundando. E, gente, eu vou falar, não faz muito tempo, não. Eu fiz uma palestra segunda-feira com jovens de 17 anos, do terceiro ano, 18 anos. Alguns tinham 17, a maioria tinha 18. E falando com eles sobre essas questões de família, boa parte das pessoas que relatavam que já tinham passado por problema de saúde mental, ansiedade, depressão, etc. O mais incrível é que quando eu pedi para levantarem a mão, boa parte dos jovens levantaram a mão. E isso para mim já foi, assim... Ano passado eu vivi isso bem também. complicado de você ver uma situação como essa, né? Jovens todos aparentemente bem saudáveis, numa escola, todos estavam brincando antes de começar a palestra. Mas quando a gente entrou no tema e começou a falar daquele assunto de forma mais profunda, o silêncio reinou. Todos pararam atentos para escutar e quando falei para levantar a mão, a maioria levantou a mão. Olha que interessante, né? Quando eu faço trabalho em muitas escolas, a gente está agora no final do ano, tem umas novidades bem importantes, tem um colégio muito forte, muito importante, não vou falar o nome ainda, porque o do líder lá, os diretores me procuraram através do Sebrae, porque quando eu faço palestras nas escolas lá, e como eu comentei, nós fizemos 16 palestras em 2 dias, com mais de 1.400 alunos e crianças e tudo mais, e a maioria, cara, quando a gente pedia para levantar a mão e falava, todos eles, entendeu? E a gente percebe, e hoje, essa escola que a gente está finalizando, vai ser muito trabalho, porque são mais de 2.000 alunos, né? Só que são de classe diferente, e eles têm um facilitador, que é a própria família, a grana, financeiro, e a gente vai naquela vertente onde a criminalidade
ela sustenta muitas pessoas ali. Verdade. Então você vê uma dualidade, né? Sim. Hoje no evento de uma das pessoas que nos procurou lá, que eu estou muito, muito feliz, que também é uma outra, um grupo de empresários da região lá que fazem um trabalho, cara, começamos a falar de rebirth, começamos a falar de Foi pra Jundiaí? fraldas. Foi lá em Jundiaí que eu fui, na escola. Pô, cara, que legal. E eles abriram a gente lá, Jundiaí, Ibiúna. Cara, não dá para mensurar o tamanho das coisas que aconteceram hoje, no sentido, e a gente fala de tudo isso, dos traumas, falei do podcast para eles, porque é muita informação, né? Sim. Então é uma coisa muito importante, né? Essa questão que a gente acaba de levantar. Quanto tempo tem aí, mano? Mas a gente vai ter que finalizar. Já era, né? Já tá Então, ó, já era. Ele já tá quase terminando. Já foi, eu tô tendo que correr também, porque Eu já deu uma delete. nós temos que sair. Eu deixo nem 10 pra cumprimento 7, muito, seu eu corro horário. E deixa a Fabiana e eles resolvendo que final. Beleza, Você- tranquilo. Mas eu tomamos quero te conta agradecer já. muito por Obrigado a a oportunidade de Por ter outras te que conhecido Valeu. verdadeiramente. Te conversa depois, né? Eu, Fabi, você, o Bernardo, e talvez minha cabeça já está voando aqui, de um outro processo que a gente também já está Sim. maturando lá, que você, acho que dá para participar, seria muito interessante, e te agradecer pela oportunidade, porque Obrigado. hoje, eu tenho certeza que esse podcast foi eu como espectador, acho que eu sou o primeiro, sabe? Para mim foi um retorno, uma coisa muito bacana, e você não sabe como eu saio hoje fortalecido, porque eu consegui realmente decifrar algumas outras coisas e ver, que eu não estou nem vendo, né? Mas perceber que o que a gente faz está dando muito certo, que a história que você contou e que você mostrou, que poderia, eu não tenho nenhum problema com ela, porque ela mudou minha vida, né? Sim. E falar para você que está assistindo, o horário já estourou, como sempre, não tem problema, a gente corre, que aqui tem pessoas ajudando pessoas. A participação e a coragem de estar aqui com a gente, colocando, se expondo, mostra, cara, o quanto você é forte. Não no sentido, vocês estão fraquinhos perto de mim, não é mentira, mas forte com a tua moral, com a tua essência, com a pessoa que você é. Eu, de verdade, quero que todo mundo que esteja assistindo aqui, recomendo que entre em contato nas suas redes sociais, que te procure e que você esteja com a gente também, que você quiser participar, estando aqui, está convidado, porque é uma grande honra para mim estar com você aqui. Obrigado. Hoje a Fabiana está aqui porque ela conquistou essa história, não é conquistar aqui, nós não somos nada, mas ela como pessoa conquistou tudo que ela tem hoje, a força que ela é, a mensagem que ela passa, a mulher que ela é, a mãe que ela é, a profissional que ela é, tá aqui porque ela é. Eu sou. O Bernardo é a mesma coisa. Ele tá aqui porque ele é. Sabe, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós estamos vivendo esse momento. E esse momento é um momento que é muito importante. Então, muito obrigado pela oportunidade de transformar esse programa numa grande, como é que eu vou dizer, um bote salva-vidas mesmo. Porque muitas pessoas vão se espelhar em você. E a gente tem que lembrar uma coisa. A primeira vez a gente nunca esquece. Foi a primeira vez dele. Isso é muito legal pra nós quando a gente fala disso, porque é uma honra. Daqui a alguns dias você vai estar famosão, aí você vai falar, foi Aí lá que você começou, vai, né? por favor, E hein, a pessoa Léo? já é celebridade, né? Já é. Tem o próprio Então, o canal lá, por favor. então hoje é só uma Isso aí, pincelada, profetiza né? aí, pode- Já é celebridade. É isso aí, entendeu? Quer ver? Eu quero agradecer. Estaremos no mesmo palco, beleza? Beleza, É. então Melhor falar assim? ó. Ótimo. Eu quero agradecer muito a vocês, a Obrigado. todos nós aqui, aos nossos colaboradores todos. Ian, se você puder colocar todos aí um pouquinho, o GMC, que é o nosso grande amigo, CMG, que é o distribuidor, nosso grande amigo Rodrigo, Mávila, Marcelo da Ternos, Rodrigão tá aqui com a gente. Cara, tá lá no nosso site, procure, porque essas pessoas, Léo, fazem com que a gente possa ter o selo de responsabilidade social, produzir mais livro, colocar esse adesivo no seu peito, ter aí tudo que está acontecendo. Isso é muito importante para nós. Então, agradeço a todos vocês que nos ajudam e hoje a gente tem que agradecer muito a sua presença. Obrigado vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Fabi, quer falar alguma coisa pra gente fechar? Ou a gente pode fazer oração? Não, só não esqueçam de compartilhar. Muito conteúdo bom aqui. Esperem a próxima. Tá? E a gente, como a gente fala na sala,
dos acolhimentos, e você também passou por isso, você sabe disso, Sim. é que o melhor está sempre por vir. Sim. Então o melhor está na próxima. Com certeza. E prazerzaço. Prazer Convido todo. você também, quando tiver tempo, quiser conhecer as nossas salas de acolhimento. Com certeza. Hoje a gente expandiu uma proposta muito grande lá para a região, porque vai ser muito trabalho. Teve uma pastora, teve um pessoal lá que realmente quer levar as salas até para a parte de algumas outras igrejas lá. Então a gente tem muito trabalho, muita coisa boa acontecendo, né? Então eu te agradeço mais uma vez. Fabi, Valeu. obrigado. Tamo Bernardão, junto. tamo Já junto. vamos fazer nossa oração. Vamos lá. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, www.gapdep.com.br. Valeu! Valeu.